Olá pessoal, no ar mais um Cine Geek. Vitor Diniz, Lani Loughlin, espero que todo mundo já tenha aprendido a falar o seu sobrenome a essa altura. Essa altura do campeonato, essa altura né? do campeonato. No programa de hoje, a continuação, né, do especial Senhor dos Anéis, a trilogia. Aproveitando aí que está chegando o Hobbit, a gente tem que introduzir todo mundo no começo dessa nova trilogia que vai seguir aí nos cinemas nos próximos 3 anos. E antes, a resposta do quadro "Que filme é esse?" Que filme é esse? Olha a pergunta e a resposta é O Massacre da Serra Elétrica. Muito legal. Bom, no programa de hoje, o filme As Duas Torres, Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Vamos ter um debate quente, polêmico. Nosso especialista direto da floresta de Loughlin, que eu fui lá buscar, trouxe especialmente para vocês, para poder responder todas as minhas perguntas aqui. A primeira pergunta, por que o título As Duas Torres? É um título um pouco polêmico, porque o Tolkien ele nunca deixa claro quais são essas duas torres do título. O Peter Jackson ele quis deixar uma coisa mais explícita no filme, que essas duas torres são a torre de Sauron e o Sauron, né? A aliança que os dois fizeram para a destruição do mundo dos homens. Só que o Tolkien não deixa isso claro no livro, porque tem nessa mesma passagem desse livro, que a cronologia dele é muito complexa, muito complexa. Quem leu sabe que a cronologia, o Peter Jackson teve que mudar ela demais. Tem que passar muita coisa que acontece no segundo livro para o terceiro filme, Retorno do Rei. Então, no decorrer dessa história no segundo livro, existem outras torres que são mencionadas. Então, em nenhum momento fica claro quais são as duas torres referentes ao título. É uma polêmica. Eu, na minha imaginação, era a torre do Saruman e do Sauron. Porque o Peter Jackson quis deixar isso. Porque o Peter, ele focou, né? Ele gostava de mostrar as duas torres, uma obsessão, aquela câmera girando em volta da torre. É coisa já meio toda. Poxa vida, que obsessão por torre. Bom, vamos para agora... Com certeza, só salientar que foi o filme mais polêmico, digamos assim. Justamente por conta das inúmeras adaptações que foram feitas para o filme. Muitas. Algumas necessárias, algumas que me agradaram muito e outras nem tanto. Tanto que é um filme que é considerado um excelente filme. Isso todo mundo, qualquer um dos três, puta que pariu, né? Só que pode ser considerado um patinho feio da trilogia. É que o pessoal dá menos atenção, justamente por conta dessas inúmeras alterações que precisaram ser feitas, justamente para adaptar para o cinema. Por exemplo, a batalha, né, do Helm's Deep lá. Sim. Que um furor da batalha era cortada pelo Entebat, que era arrastadíssimo, cara, tedioso, e aí voltava pra batalha. Isso deixou cortou os fãs... o tesão da batalha. Total. O pessoal, né, disse que houve uma quebra de ritmo muito grande. O Peter quis... Não, já era necessário, né? Quis deu o piti dele lá, mas realmente ficou estranho. Se você pensar, é necessário, porque os dois locais tinham histórias que se interligavam no final. Porque o exército que estava querendo destruir o mundo dos homens, naquele caso ali no abismo de Helms, e destruir o povo de Rohan, é justamente o exército do Saruman. E foi interessante essa interligação que foi feita, mas ele poderia... existem outras técnicas cinematográficas que daria vazão àquele ritmo, né? Poderia ter a batalha, poderia ter o Entebat primeiro a batalha e terminar com o Entebat e a finalização. Isso, porque tem um clímax no Entebat, né? Quando eles... Vamos fuder mesmo, Saruman, vamos agitar, né? Já chega lá, já deixa o rio correr... E já chega lá jogando pedra na torre, matando os orcs pelo caminho. Isso. Aquilo é um clímax desse enredo na história. Se ele alternasse com a batalha, eu acho que seria mais interessante. Não teria essa quebra do ritmo tão drástico. A ordem cronológica do livro ela é complexa. Muito complexa. Então, acho que construir um filme em cima dessa ordem e manter o padrão ia ser Tanto que a cena da Laracna, o Frodo e o Sam, acontece justamente nas duas torres, cara. Não é no terceiro, nas duas torres. Então eles passaram muita coisa pro terceiro filme. Sim.
Mudaram muitas coisas. Por exemplo, a questão que eu acho que foi a coisa mais polêmica. A segunda coisa mais polêmica que teve nessa adaptação da obra foi a questão da aliança dos elfos com os homens na Batalha de Helm's Deep. Foi muito polêmico. Por quê? Deu a entender que os elfos estavam dando mais uma chance para os homens. Não, que viemos aqui para honrar uma aliança que já tivemos outrora. Que a coisa, que bonito, que épico. Vai lá, o Aragorn e abraça o cara lá, o elfo Valdir. E aquela coisa, que legal, como os elfos são gente boa pra caralho. Na verdade, os elfos mandou os homens tomarem Nossa, tudo, os dois sabe? são... Eles estavam nem aí, eles estavam indo embora. Eles estavam cansados da Terra-média, cansados dos homens. Na verdade, a obra O Senhor dos Anéis, ela trata... Porque os homens estavam passando por um período de decadência. Desde a queda dos números, né? Os do Nedai, estavam em crescente queda. E isso é mencionado o tempo todo no livro da antiga glória deles, que foi caindo, e os elfos assumindo o controle. Tanto que na versão estendida... Tanto é que os elfos, o começo do filme é contado por uma elfa lá, que ela está descrevendo o fracasso dos homens perante o inimigo, perante a tentação. Exato. Tanto que na versão estendida tem uma cena que é muito interessante. Eu não me recordo muito bem, perdão. Se eu não me engano, é nas Duas Torres 5. Que o Frodo e o Sam estão andando assim, eles veem uma cabeça de um rei, uma estátua assim no chão, totalmente abandonado, numa ruína, numa cidade. Eles passam e tem aquela coisa toda tão melancólica da cena, aquela decadência dos homens, sabe? Decadência de um reino de glória que já teve na Terra-média. Aí de repente o Sam olha assim pra trás, ele vê novamente as flores crescendo na estátua, formando uma coroa, avisando que o rei estava retornando. Muito bonito. Seria uma alusão à Primeira Guerra Mundial? Teria alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial, filho dele ir pra guerra e essa decepção que houve, essa melancolia na Europa? Cara, eu acho que não, porque quando o Tolkien começou a escrever a obra, foi antes da guerra. Ele fala que não. Ele recusa veemente, fala, não tem nenhuma alegoria, nenhuma metáfora na obra. Críticos insistem... Todo mundo acha, mas ele bate o pé e fala que não. O povo falava na época que o anel representava a bomba atômica. Não, nazismo. Falava de nazismo na história dele, que tinha perseguição de coisas atreladas a nazismo. Mas ele sempre negou tudo. Sempre olha, teve distância. História é um anel, cara, só, não tem viagem na parada, sabe? Não é anel, esse povo. Bom, mudança de caráter de Faramir e Théoden. Explique isso. Isso que eu acho que teve mais polêmica do que a cena da aliança dos elfos com os homens. Porque o Faramir no livro, ele é muito foda, cara. É foda pra caralho, sabe? Ele é muito íntegro o tempo todo. Ele nunca sucumbiu à tentação do anel. Agora, vamos falar, nessa trilogia, ele é um cuzão, cara. Primeiro porque ele já fica tentado ao anel, fica naquela, eu preciso provar pro papai que eu sou foda, Ele parece um menino chorão, que vive à sombra do irmão morto, vive chorando atrás do pai, querendo a atenção do cara. Foi uma mudança, assim, muito brusca no caráter do cara. A galera chiou pra caralho. As dedadas do Peter Jackson na adaptação. Exato. Se você pensar, tem até um pouco de lógica, assim, porque ele veio pra trazer, como ele teve que cortar muita coisa e jogar pro terceiro filme, ele tinha que colocar mais uma coisa dramática no meio, pra preencher o enredo. Por exemplo, o Sam e o Frodo, eles nunca estiveram em Gondor. Então, a cena que o Faramir chega a levar ele lá pra aquela batalha com os Miniaf lá. Sim. Só que eles não estiveram lá. E é muito interessante que... Eu acho que não é coincidência o Sam falar isso, o Sam falar isso. Ele fala assim pro Frodo, nós nunca deveríamos estar aqui. Eu acho que foi uma dica que o Peter Jackson colocou ali no diálogo. Fala, cara, eu sei que eles nunca foram para de encher o saco. Eu sei disso, eu li a porra do livro. Só que ele tem que adaptar. Porque como cortou muita coisa do Sam e do Frodo, desse arco dramático da história, pro terceiro filme, ele tinha que colocar um drama, uma sequência lógica do enredo pro segundo filme. Então ele teve que colocar essa coisa, agora o problema é o Faramir, a gente tem que convencer o cara que a gente tem que levar o anel. E esse foi o ponto que ele quis colocar no filme. Será que no Hobbit ele vai dar dicas também? Do Né? que ele mudou? Porque não, já era pra ser 2 filmes, virou 3. Então, surpresas, né? Bom, esqueci de falar do mudança de caráter do Théoden, que é muito interessante também. Diga.
Porque o cara também no livro, o cara é badass, viu? O cara é foda pra caralho no livro. Ele que comanda lá na batalha, e eu acho que essa mudança de caráter que o Peter Jackson inseriu no Théoden foi justamente para abrilhantar o espírito guerreiro e de liderança do Aragorn. Então, pro Aragorn aparecer mais no filme, eles tiveram que diminuir um pouco o Théoden. Sim. Né? Justamente para dar essa coisa Exaltação assim. ao herói do Isso. filme que já vinha sendo construído desde o primeiro filme. E já no livro, como eu falei, não existe um peso grande em cima dos personagens, a não ser do Frodo, do Bilbo. Agora, nos outros, eles recebem uma dosagem mediana. Sim. Já pro cinema, isso não funcionaria. Eles teriam que ter os heróis, os... Sim. O Aragorn, ele cresce ao decorrer da trilogia. A Sociedade do Anel, ele é importante? Claro. Mas ele não é o centro da Sociedade do Anel. Até o Gandalf é um personagem mais centrado do que ele. Você vê uma disputa assim, de heróis, né? E se o Peter fosse dar essa exaltação para os outros, igual o livro dá para alguns, ia virar uma confusão completa, né? Porque você já perde afinal de contas, quem é o herói dessa bagaça. Porque é interessante, cara. Eu acho que o Tolkien, ele deu essa mão na roda pro Peter Jackson, fazer essa construção tão minuciosa do clímax do Aragorn no terceiro filme. Por quê? Porque a história do Senhor dos Anéis, uma das coisas que são retratadas é justamente isso. A queda do Reino dos Homens e depois a ascensão do Reino dos Homens com o rei de volta, o rei que vem do norte de volta pro trono de Gondor. Então, o Aragorn, ele é muito importante na história e ele vem crescendo aos poucos. Então, chega no final, é como se fosse o retorno da glória dos homens, porque os elfos estão indo embora da Terra-média, os homens que vão comandar a bagaça e agora vai voltar até a glória dos antigos reinos. Passamos então para Saruman e a crítica da destruição do meio ambiente. A gente tinha comentado no programa anterior, agora vamos explanar o Entebate, né, que termina lá na torre do Saruman, né, o pessoal... Importante. Lá o pessoal decide destruir tudo, todas as máquinas, aquela construção, porque eu estava destruindo as árvores e causando devastação, e isso é uma crítica que industrialização, a questão da destruição do meio ambiente, tinha essa crítica. Ele trouxe essa crítica interessante, porque a questão da destruição do meio ambiente também para poder abastecer exército. Sim. Que mostra os orcs trabalhando lá, fundindo metal, fazendo espada, armadura. A questão da represa, faz uma represa no rio. Os entes vão lá, destroem. Por mais que o Tolkien negue qualquer alegoria, essa crítica a guerra, né? Tá ali, cara. Nossa, não tem como falar que não é uma crítica ali. É muito foda, porque o próprio meio ambiente se volta contra o Sauron. Sim. Isso que é o interessante. E eles não queriam entrar na guerra, essa guerra é dos homens, não temos nada a ver com isso. Aí mexeu com o meio ambiente. Mas o meio ambiente resolve se revoltar e entrar na guerra. O interessante é que quando eu fui ler o livro, é muito estranho, cara, essa parte que os entes são apresentados. Porque é um resquício da obra do Hobbit. Porque é aquela coisa meio infantil, né? Uma árvore que fala. É um resquício da obra do Hobbit ali. Inclusive, no primeiro filme, não tem tanto, na Sociedade do Anel, não tem essa infantilização. Nas Duas Torres aparece e o público que não acompanhou a obra, que teve contato somente com o filme, já começa a criticar. Poxa, a árvore falando, cortou o pessoal. Peraí, eu vou falar agora. Vai tomar no cu quem começou a ver pelo segundo filme, viu só ele também, né? Esse nem merece ver a trilogia inteira, puta merda, né? Eu ouvi críticas referentes às árvores falando que houve... Não, aqui. É uma parte lúdica da história. O pessoal dessa nem merece ver o Senhor dos Anéis. Deixa eles assistir. Coitado, eles só não gostaram das árvores. Que absurdo. O cara só viu o segundo filme. Não, eles viram o primeiro e depois o segundo. Porque no primeiro eu te falei, é mais adulto. Já não tem essa... Para tudo. O cara tá enchendo o saco, a gente tá falando do anel que tem um poder, o cara vem falar, cara, das filme de fantasia, velho, sabe? Tipo, o cara fica querendo caçar pelo em ovo. Realmente, mas a parte das árvores foi muito polêmica, a forma que foi introduzida, a gente já falou, o pessoal não gostou das árvores falando.
Porque elas conversavam devagar. O que eu não A gostei pessoa- dessa parte foi a questão do ritmo do filme. Quebra Não, totalmente. eu achei que não Cara, devia ter mesclado, mas que sinceramente, quando eu assisto pra em trama foi casa, importantíssimo. quando eu assisto lá Eu em casa, adorei. essa cena, eu... A Tem hora parte- que eu passo pra frente, porque é pesado, cara. É muito lento aquilo lá para mim. Mas pra mim, aquela parte que eles invadem, Aquela é foda. pra É o destruir clima. tudo, aquele clímax, eu acho que ele deveria ter Foda. valorizado mais no filme, porque ficou muito bem feito. Deveria ter dado um pouquinho mais de minutos pra gente ver mais destruição, as árvores atacando. Igual foi feito no abismo lá do Helm's Deep, lá, né? Nossa, Que bom, ficou muito... E aquela Vamos falar da batalha- complexa gravação, sim, da complexidade. Foi muito complexo gravar essa batalha. Eles tiveram que gravar sempre à noite e tava chovendo na batalha. Então, imagina, cara, aquele efeito de chuva, De nos chuva. figurantes, nos atores, o tempo inteiro. Foi muito difícil gravar aquilo, gente. E é uma batalha, cara, até então, a melhor batalha da trilogia. Até então, porque o Retorno do Rei, pelo amor de Deus, né? Cara, mas é muito foda aquela cena, cara. Muito impactante. foda. É uma coisa de quem tá assistindo pra ver, porque ficou muito bem feita. O que eu achei interessante uma observação na armadura dos Uruk-hais. Ele só tem a armadura na parte da frente, justamente porque o Sauron fala, naquela cena que ele fala pro língua de cobra. Ele é meio geneticista, né? Ele modifica lá os Uruk-hais, lá, a raça. Sim. Ele diz que é uma raça que agora não tem medo, não sente dor e ele sempre vai em frente, ele nunca vai voltar. Então por isso que ele só tem a armadura na parte da frente. Porque a galera não vai virar de costa e ir embora, cara. Eles querem destruir, foda-se. É avançar. Sempre avançar, não importa. São Vocês vão morrer, assustadores. não tem medo e não sente dor, então azar. Né? Quando o exército vem vindo, aquela bicharada horrorosa, é Nossa. muito assustador, é impactante. Você fica com o coração na mão. Muito bacana. A gente pulou uma parte, né, que é o retorno do Gandalf. Vamos retroceder no filme, falar um retorno, Do Gandalf. sim, pra quem não leu o livro e acompanhou o filme, Cara, bastante surpreendente. Ele volta como um mago branco, Exatamente. todo poderoso, porque até então... Ele subiu de geração no ele subiu RPG. porque até então na Sociedade do Anel ele já era um mago meio mediano, assim, na hora da batalha ele apanhou pro... Ele é um levou mago uma- cinza. ele levou um grandinho. cacete do Saruman, Sim, levou... porque ele é um mago menos poderoso que o Sauron. O Sauron é um mago branco. É, né? o mago branco. Aí ele levou um cacete, né? Tomou Ele era um tomou um porre. aquela batalha dos dois, aquela briga de tirar o chapéu. Né? Incrível, né? A chapinha do Saruman comendo naquela cena. Pois é, não. E aí ele volta como um mago branco, né? Agora eu sou diva também. Agora voltou moleque. voltou com chapinha no cabelo, já chegou progressiva balando. Chegou assim, dá licença que bonita tá passando. O cara chegou e foi pra porrada e não se dá super bem, né, nos próximos E o filmes, né? bacana é que aquela cena que ele, a primeira cena que ele aparece do retorno dele, que eles tentam camuflar a voz dele com a voz do Saruman, né? Eles tentam enganar a gente, eles colocam aquela luz A assim. luz, ele chega todo disfarçado. Você só vê que é um mago branco, cabelo branco, roupa branca e tal, né? Só que você não percebe o rosto. É quando ele fala, eles usaram um efeito que eles misturaram a voz do Saruman com a voz do Gandalf. Então, pra quem não leu o livro, você Ou pensa, pra quem cara, viu a versão quem é? dublada. Não, por favor, Não, né? e aí você já sabe que é o Gandalf. Não merece mesmo. meu respeito, né? Ah, é o Gandalf, amor, tá não. dublada lá a voz. Que merda. Bom, bacana. partimos então para a magnífica cena do retorno dos Rohirrim e Gandalf. Falei certo? Rohirrim? Rohirrim? Rohirrim. Nossa, tá demais essa. Rohirrim. Ela é da terra, né? Ela é lá da floresta de Lothlórien, ela sabe a linguagem. Os Rohirrim. Cara, é muito foda essa cena, porque os Rohirrim, eles tinham uma grande parte tava no exílio com o Elmer, né? Aquela cena no começo que o língua de cobra expulsa. Ele utiliza isso não tem, só tem na versão estendida, que ele faz o rei assinar um decreto, né? Falando que eles estavam expulsos do reino de Rohan. Cara, a cena que o Gandalf fala, né? No final do dia tal, vocês olham pro pôr do sol Pro que eu vou pôr do aparecer. sol, que ele vai- e ele Olhem para o aparece. leste e tal, pôr do sol no amanhecer, pôr do sol no amanhecer, que eu vou aparecer.
É muito bacana, cara. Eles no topo daquela colina imensa, eles olham lá embaixo no abismo, eles falam, junto para o rei, vai descendo, cara. E o Gandalf vai descendo também e jogando aquela luz, assim, né, nos Urukais. Ele usa o cajado para cegar a linha de frente. Cara, é muito bonita aquela cena, cara. A fotografia, Muito bem feito. o amanhecer, cara, aquele céu vermelho, cara. Nossa, demais. Passamos então para a perfeita representação do Gollum e sua dupla personalidade. Né? Fantástico, pela primeira vez um ser criado digitalmente. E pra mim foi o melhor. Foi o melhor. Teve uma interpretação né, louvável, assim. A interpretação do Andy, cara, é puta que pariu, é demais. Ele foi enganado, que o produtor falou pra ele, né, o empresário dele falou pra ele, que ele iria só fazer uma dublagem lá na Nova Zelândia. Só que ele chegou lá, já fez o Gollum, já ficou lá o tempo inteiro, né? Cara, perdão. E é sensacional a interpretação dele, cara. Coisa assim. Ele só não foi premiado pela academia porque não tem prêmio ainda. Não tem prêmio, né? Pra interpretação de bicho virtual. Assim, Nossa, que a academia já deve muito... rever, né? Porque a academia mesmo deve ter ficado chocada com a interpretação do Gollum, né? Que foi pela primeira vez um ser digital causou comoção total no telespectador. Se no primeiro filme o filme é do Gandalf, o segundo filme é do Gollum, cara. É do Gollum, porque ele rouba a cena, todo mundo quer ver aquele bicho. Cara. Todo mundo, depois do filme, quis imitar. Todo mundo quer imitar o Gollum, né? Algumas pessoas estranharam o apelido de Gollum. Não, né? Feio pra caralho. Virou apelido, né, do coleguinha. Filho, ó, sai pra lá, Gollum. Eu acho muito bacana a cena que mostra justamente essa dupla personalidade dele. Muito bem. Que ele conversa com ele mesmo. Cara, esse bicho tá muito louco, meu irmão. Esse cara tá... É, aquele conflito. E engraçado que anel é esse que ele cheirou. Que o Peter Jackson, ele trabalhou mais essa dupla personalidade. Porque em um certo momento do filme, você vê que o Gollum, ele é um pouco mais Sméagol do que o Gollum. Só pra lembrar quem não tá por dentro, o Sméagol é quem ele era antes de se tornar criatura Gollum. O Gollum é um nome que foi apelidado a ele por causa do barulho que ele fazia na garganta. Sim. Então, em alguns aspectos, tem hora que ele é mais Sméagol do que criatura. Você vê que ele tem uma certa afeição, ele começa a criar uma certa afeição pelo Frodo. E o Peter Jackson modificou isso, né? E colocando como se ele tivesse ligado foda-se total na cena que ele se sente traído lá na caverna, no Flamengo. E o Gollum botando lenha na fogueira o tempo todo. Não. Inimigos, não, olha a questão fazendo a não, gente, fantástico. Nossa. É uma coisa assim. Ele é o destaque das duas. É o destaque. Ficou linda aquela coisa horrorosa. A amizade improvável de Legolas e Gimli, né, que teve uma aprofundação no filme, eles disputam, né, quem vai matar mais. Cara, é muito bacana. Tento na versão estendida. Anões e elfos nunca, jamais juntos, achei lutando muito juntos. Bacana. Não pode. Aquela frase que o Gimli fala lá na batalha de Helm's Deep, que ele fala, nossa, nunca pensei que eu morreria ao lado de um elfo. Aí o Legolas fala, e ao lado de um amigo? Ele fala, sim, isso sim eu poderia. Cara, muito bacana, cara. Eu achei muito bacana. Eles aprofundaram essa questão do começo, aquela implicância que eles tinham um com o outro, né, que é inerente à raça. E depois eles foram... Cara, eles lutaram juntos, então a vida deles depende um do outro. Então eles aprofundaram essa amizade. Na versão estendida, essa questão deles disputarem quem mata mais, tem uma cena muito engraçada. No final da batalha de Helm's Deep, o Gimli tá sentado em cima assim, do Uruk-hai, fumando cachimbo, assim, tira uma onda com o Legolas. Você matou quantos? Aí o Legolas fala, tantos, tal, e o Legolas se achando, né? Elfo foda se achando. Aí o Gimli fala, eu matei tantos, ele tinha matado um a mais. Aí o Legolas apela, ele vê o Uruk-hai mexendo assim embaixo, ele vai, acertar uma flecha, assim, Gimli, que é isso, cara, você tá louco? Ele tava vivo, ele mexeu. E, cara, ele tá mexendo porque o meu machado tá na cabeça dele, balança, vai mexer na perninha do Uruk-hai, meu assim. Deus. A versão estendida das duas torres, cara, ela é muito melhor de ver, apesar de ser bem maior, do que a versão normal. Porque tem cenas que foram inseridas ali que é muito interessante, que eu acho que não deveriam ter sido excluídas.
Ah, a vaca eu vou ficar até 4 horas dentro. Cara, Eu tipo, ficaria, 10 horas, já 10 peguei horas. sessão de cinema que saía de uma sala e entrava na outra, saía da outra e entrava na outra. Ah, não tá fazendo nada mesmo, hoje eu ficar só claro. vendo filme. Eu ficaria horas e horas assistindo Senhor dos Anéis, mas quem mais ficaria, né? Né? Então, versão estendida só para nós. Velho. Não, mas... Tinha que ter uma sessão especial de cinema de versão estendida. Eu sou super para os Gente, mas a nerds. versão estendida do Senhor dos Anéis faz muito sucesso. Então, mas Todo tinha que ter... fã já assistiu, até quem não é fã já assistiu a versão Tinha estendida que, do ter Senhor dos Anéis. tinha que ter uma sessão de cinema com a versão Ai, eu estendida, também só acho. pros nerds, Nossa. separada. Fala sério. Também acho. Nossa, velho. Vamos às curiosidades de As Duas Torres. Ó, As Duas Torres era a primeira continuação a ser indicada ao Oscar de melhor filme, sem que o primeiro filme tenha sido indicado. Muito interessante. Ganhou? Não. Peraí. Teve uma polêmica também em relação a esse título, As Duas Torres. Sempre tem um filho da puta pra encher o saco, né? Na época do atentado do 11 de setembro, eles queriam vetar o título As Duas Torres, por causa do atentado. Do atentado. Não. Vou nem falar mais. Você comenta. Eu vou nem comentar. Você não mora em Nova York, é fácil, né? Cara, Tô vai a brincando. merda, velho. Eu tô brincando, eu tenho que defender os nova-iorquinos. Você acha que o povo não olhou pro cartaz Duas Torres? Ai, Osama, por quê? Nossa, assim, toda vez que eu ia ver um filme japonês, eu lembrar da bomba de Hiroshima e Nagasaki, chorar. Nossa. Realmente tem coisas desnecessárias. Totalmente desnecessário. E a gente só comentou os prêmios que o As Duas Torres ganhou, né? Ganhou o Oscar nas categorias de melhores efeitos especiais e melhor edição de som. Foi indicado para melhor filme, melhor som, melhor edição e melhor direção de arte. Eu gostei dos prêmios. Mais uma vez, O eu Andy te falei... Serkis merecia, cara, um Oscar, o melhor ator, Edição. fazendo gol. Merecia. Inclusive na premiação, os críticos falavam, cara, esse Oscar tinha que ser do Tinha que Gollum ser porque pra ele. ele arrasou no papel. Mais alguma curiosidade? Só salientar ainda, continuando nessa coisa do Gollum, que eu acho que se eles tivessem feito ele 100% computadorizado, não teria o mesmo efeito. Porque a interpretação dele, cara, dá vida ao personagem, dá profundidade, dá o conflito do personagem, foi a coisa mais acertada. Foi muito bem feito. Foi feita. Né? Bom, chegamos ao fim. Acabou. O programa continua, a última parte, né? O Retorno do Rei, polêmicas e muitas polêmicas com esse filme. Desde o livro já era polêmica, né? Mas aí vai passar uma cena também agora no final do programa do quadro Que Filme é Esse? Que já bomba na página do Cine Geek, o pessoal gosta de ver, tentar descobrir, a gente também. E até o próximo programa, pessoal.